da vida, os seus pesares, passarão como uma noite de trovoada, como passam as grandes enchentes, como passam os cataclismas, como tudo quanto passa e não volta mais. Tudo passará, mas a fé se manterá nas alturas e a fé individual será um fato. Deus permita que possais trabalhar cada um na sua esfera de ação, cada um na sua vocação, cada um com seu decidido esforço. Eu me associarei a todos e terei também a minha especialidade, que será sempre ao pé das crianças. Deus vos salve, Deus vos guie, Deus vos ampare. Maria Luísa. A verdadeira doutrina. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vós. Ele vos guie, vos proteja, vos abençoe e conserve limpos de culpas, para o juízo daquele que julga sem errar. Meus amigos, e meus irmãos, nós temos dentro de nós, alguma coisa que Deus pôs lá, que se chama consciência. É pela voz desse órgão infalível, que se manifesta a vontade de Deus, expressa na intuição dos guias. A consciência do homem mostra-lhe o que realmente ele faz, ajuiza sua vida, os seus atos, todos os seus desejos e até toda a sua intenção. A consciência, quando não amortecida pelo vício, diz com clareza a verdade, ainda que essa verdade venha ferir profundo o coração daquele a quem pertence. Devem, portanto, as criaturas humanas viver de acordo com os mandamentos da lei superior, para que esse juiz infalível, que se chama consciência, não venha despertar-lhe o coração, provocando-lhe remorsos que mais tarde hão de fazê-los sofrer. Meus amigos, a fé espírita é uma verdade para o homem. A fé espírita abre os olhos das criaturas à lei do Evangelho e quando se ensina espiritismo à humanidade, dá-se-lhe as normas de caridade cristã, faz-se-lhe compreender o sofrimento, o horror do pecado, porque de nada vale ao homem saber que há uma vida além, onde um dia ele ingressará, infalivelmente, e não saber preparar-se para a entrada nessa vida. Dizem aqueles que se dedicam à filosofia experimental de espiritismo que não há religião nessa crença, que espiritismo é apenas uma filosofia muito elevada, que prova ao homem a imortalidade da alma, e a isso se dedicam com ardor os partidários dessa teoria, assegurando que espiritismo é uma crença tão somente na sobrevivência do ser. Eu vos pergunto, de que serve ao homem saber que o seu corpo mortal findará na sepultura, enquanto o seu espírito se libertará da matéria? De que serve saber isto só, se o indivíduo não sabe que caminho tomará esse espírito, se o indivíduo ignora em que mundo esse espírito vai penetrar, a que vida se vai dedicar? De que vale saber que é simplesmente vivo? Espiritismo que eleva, que é útil, que é proveitoso, e aquele que diz ao homem, olha, há uma vida além da morte, nessa vida, tu colherás o fruto da sementeira que aqui plantaste. Quando para lá fores, te acompanhará a bagagem das tuas virtudes, com o fardo pesado dos teus pecados. Tudo tu levarás para lá. Portanto, meu caro amigo, deves cuidar de preparar o teu espírito para esse ingresso futuro. Deves procurar os interesses reais da tua alma, para que essa alma limpa de culpas, possa chegar no além e dizer para os seus amigos, para os seus protetores, aqui estou, diante de vós, julgai-me, se errei, não errei propositadamente, fui um fraco, se pequei, foi porque fraquejei, mas procurei fazer o bem. Nem sempre consegui, mas foi a minha intenção. Aquele, pelo contrário, que ocupa a atenção do mundo, unicamente para lhe dizer que espiritismo é uma realidade, que a vida além é verdade, que os espíritos se materializam, que tal indivíduo tocou no espírito materializado, que possuiu retalhos do seu vestuário, que sentiu pelo fato a presença desse alguém, pelas colunas dos jornais a chamar a atenção sobre si mesmo, para se ver que tal ou qual pessoa brilha pelo seu talento, pela sua linguagem, pela sua maneira de crer, não está pensando de acordo com os mandamentos do Senhor. Que se discuta, que se gaste o tempo em propaganda útil, mas nunca, como se vê, deploravelmente, sobre assunto que não deveria padecer discussão. Jesus o Imaculado, o puro,
Aquele que sem culpa, com inteira pureza, baixou a este mundo para mostrar a doutrina do sacrifício exemplificada na sua própria pessoa, pela mais completa renúncia, pelo mais elevado altruísmo, pela abnegação mais completa. Esse é Jesus padecer discussão. Preocupar-se com a sua doutrina, com o corpo divino desse mandamento celeste, nisso o homem não pensa. É como quem ganha um belo livro, não quer saber se esse livro é espírita, quer saber somente de que é feita a capa, que valor pecuniário tem, qual é a tipografia, quanto vale esse volume. Mas que belo livro! No entanto, a ciência que aquelas páginas contêm, e se alguém não se preocupa com ela, muitas vezes abandona o livro por inútil, tão somente, porque a ação do tempo empalideceu-lhe as páginas. No entanto, ali há verdadeiros dizeres sobre o destino do homem. Pregando o Evangelho, querendo que isso cumpra, falando sobre Espiritismo, declarando a fé mais racional possível, o homem não se lembra de que o Filho de Deus baixou a terra humilde, pequenino, necessitando de apoio humano. O Filho de Deus, que trouxe a lei para ser cumprida, é o pomo de discórdia em Espiritismo. Examinado à luz da razão, critério sádio dessas inteligências lúcidas, revela tão somente o orgulho, disfarçado sob a capa do interesse geral. O orgulho braço dado com o egoísmo, a querer arrancar aquilo que Jesus plantou, a querer derrubar alicerce formado pelo próprio Deus, a querer derrubar muralhas que unicamente a fé edificou. Mas, meus amigos, vamos para diante, vamos caminhando. A escada da evolução é longa e os seus degraus são inúmeros. Ninguém a subirá aos saltos, porque temos que subir vagarosamente, um após outro. Tempo virá em que essa inteligência desviada compreenda sua nulidade, o efeito das suas pregações, a sem vantagem da sua doutrina, e o alicerce móvel em que construiu, enquanto que o espiritismo filosófico que pregara despertando a virtude que encaminha para Deus, tocando a inteligência do homem para fazê-lo compreender as verdades eternas, não cairá jamais. Podem sobrevir ventos, podem sobrevir tempestades, ele permanecerá de pé, porque é firmado sobre a rocha, que é o Filho de Deus. Bem-vindos sejais vós que ingressais neste templo, onde se procura incutir na criatura humana a fé racional que vem do além. Benditos sejais vós, porque passando os umbrais daquela porta, tomareis o caminho que conduz diretamente a Deus. Benditos sejais vós, porque tendes coração sensível e alma para compreender, inteligência para discernir. Vamos para diante, cada um confiante na misericórdia divina, cada um procurando seguir os passos do Divino Mestre, seguro meio de purificação, procurando amar o seu próximo, porque o seu próximo é o seu irmão, cada um perdoando as fraquezas alheias, para que também sejam perdoadas as suas. Quando o peso for muito pesado, quando o fardo for por demais, entrai para o vosso quarto, isolai-vos, porque o mundo não conhece essa dor, isolai-vos e elevai o pensamento a Deus dizendo-lhe que por amor do seu Filho vos dê a força necessária para suportar o cálice da provação, e, se for da sua santíssima vontade, que seja diminuído o vosso sofrimento, mas nem de leve o brilho da fé seja empanado e nem um instante sequer desfaleça a vontade de servir a Deus, o amor com que deveis amar-vos uns aos outros. Caros amigos, meus irmãos, o tempo já vai longo, mas quando me sinto no vosso recinto, quando me sinto no vosso meio, algo de superior me empolga, e eu que não carreguei na minha consciência a falta de não amar ao meu próximo, peço a Deus a graça de amá-lo ainda mais para que possa incutir nos meus o verdadeiro sentimento de caridade, que é o amor pelo seu semelhante. Que possa também incutir nos outros esse sentimento de piedade cristã, que faz compreender que a salvação do próximo é tão valiosa quanto a nossa. Paz a todos os homens. Luz para a humanidade. Bênçãos celestes para vós os deste plano. Que assim seja. Alfredo Barcelos. Mais uma. Deus seja louvado. Paz seja concedida ao homem.
Meus amigos e minhas irmãs, eu venho trazer-vos ainda uma palavra de amor e de saudade. Há bem pouco estive convosco trazendo a minha primeira comunicação. Há bem pouco vos contei a minha partida para este mundo onde me encontro e vos disse então que havia, embora imerecidamente, sido colocada no meio desse bando luminoso que constitui falange abençoada que protege esta casa. Eu vos contei que deixei a terra sem pesar, não obstante, a separação dos meus, cuja saudade não podia deixar de ter. Aqui, no além, eu me sinto feliz, nesta vida abençoada do espaço. Venho agora dar-vos uma outra notícia, que certamente vos encherá de alegria, mas não tanto quanto a nós, porque vós não podereis olhar para o prisma que nós vemos tão de perto com a mesma dedicação, com o mesmo desembaraço, dadas as considerações que vos prendem à terra. Quando uma jovem deixa a sua família para penetrar no mundo do além, muito embora vá ocupar lugar proeminente no meio para onde foi levada, vós sentis tristeza pela saudade, pela dor da família, enfim, por tudo o que envolve aqueles que são vossos amigos. Nós, porém, quando uma jovem parte da terra para esse mundo do além e a recebemos em nosso seio amoroso, e a estreitamos conosco e lhe mostramos a possibilidade de dizer algumas palavras aos seus que deixou, como a sua vida vai decorrer suave, isenta de culpas, leve como um pássaro, as nossas almas se regozijam e nesse prazer vivemos alegremente. Há poucos dias partiu da terra para o espaço alguém que teve ligação com esta casa, alguém que aqui veio muitas vezes, alguém no verdor dos anos, noiva, esperando uma felicidade transitória, mas que entrou no gozo do além, de uma felicidade mais completa. E está conosco. Se vos for fácil dizer à sua família, dizei-lhe que ela está conosco, e que nós procuramos com afago, com ternura, fazê-la compreender o lugar onde se encontra, o que dela se espera, e a margem que tem para produzir a caridade em vosso meio. Essa criatura enfermou algum tempo. Moléstia terrível foi minando seu organismo, de forma que, ultimamente era um corpo transparente, pálido, esquálido, até que um dia, deu a Deus o seu formoso espírito deixando sua mãe crucificada pela dor. Procuro confortá-la nesse momento extremo da vida. Partindo dela o último suspiro, essa virgem pura, loura, angélica, passou da terra para o espaço, tranquila, serena, como as criaturas do que amam a Deus que nunca fizeram mal ao seu próximo. Foi em Minas, na bela capital mineira, que ficou sepulto o seu corpo. Que se console a família aflita, que se console, porque se a terra perdeu uma criatura boa, que tanto bem prestou à sua família, que tanto conforto sabia dar em momentos de aflição, tão amiga, nós recebemos um espírito útil para a causa do bem. Ganhamos mais uma para o lindo batalhão de jovens de almas puras, daquelas que sabem amar a Deus, e é a notícia que vos venho trazer, sem vos ocultar de quem se trata. Não deve haver mistério. Um lindo nome, chamava-se Elsa que se foi. Meus amigos, aprendei a compreender a ciência do universo, aprendei a compreender a ligação que tem a Terra com o espaço. Que aquela alma pura que aqui viveu faz jus à felicidade. Muitas como ela para lá irão igualmente. Eu me fui também no verdor dos anos, tive de partir e parti. Hoje me sinto feliz e sabendo que os meus desejam uma palavra amorosa, eu venho para lhes dizer, conformai-vos, tende a certeza do bem, não lamenteis a morte do meu corpo, porque o meu espírito não morreu, permanece vivo. Orai a Deus por vós, sim, que ainda estáis aqui suportando as dores da vida. Orai por vós sim, que não sabeis o dia de amanhã, para onde caminhais. Graças a Deus que parti, porque lá é que é o meu lugar. Paz conceda a Deus a todos os homens. Maria de Nazaré. Disciplina indispensável. Desçam sobre vós, neste instante em que estáis reunidos sob o nome glorioso do Divino Mestre, as ricas bênçãos do Senhor, desçam com essas bênçãos, igualmente, paz e amor entre os homens.
Irmãos amados e meus amigos, habituado a assistir às vossas reuniões, ainda que nem sempre possa comunicar-me convosco, tenho imenso prazer todas as vezes que o meu espírito tem alguma boa nova para dar, algum conforto, algum incentivo para a continuação da prática do bem. Cabe-me a vez de falar-vos hoje e eu não me poupo a esse dever, bem ao contrário, sinto-me impelido para vós, pelo grande amor que abrasa o meu espírito, pela grande dedicação com que me consagro à causa espírita, enfim, submissão voluntária à vontade do meu Senhor. Vós vos tratais, comumente, de irmãos e tratais a nós outros igualmente. Assim falais constantemente, nos vossos irmãos do outro plano da vida, denominando-os guias, protetores, amigos incondicionais e mostrais, quando assim procedeis, que um laço de estreita estima vos prende a nós. Meus amigos, não venho pôr em dúvida essa afeição, que o ser humano dedica ao espírito desencarnado, que lhe procura encaminhar os passos na íngreme carreira que ele vem percorrer na terra, cercado dos grandes precipícios que bordam esse mesmo caminho. Não venho duvidar da excelência do vosso amor para conosco, mas agradecer as demonstrações de amor que, ordinariamente, nos fazeis, orando pelo nosso desenvolvimento cada vez maior, desejando-nos a luz bendita que envolve o infinito Deus, enfim, fazendo preces a nós outros, intercedendo pelas criaturas terrenas. Pois bem, é seguro desse amor, seguro dessa veneração, que o meu espírito vem hoje ao vosso meio apelar mais uma vez para o vosso caráter cristão, pedindo-vos encarecidamente que ponhais as vossas vidas na altura da vossa fé. Deixei-me, homens que vos dedicais à causa espírita e que demonstrais, como acabei de expor, amor pelos vossos irmãos do outro plano da vida, dizei-me, homens espíritas, como, sentindo o vosso coração essa chama ardente de amor, de doçura, procurais fugir às responsabilidades que a vossa fé, a vossa crença, vos impõe. Como podeis vós conciliar esse amor, essa fé que envolve o vosso ser, esse ardor, esse entusiasmo pela propaganda cristã com a indisciplina que permitis aos vossos próprios atos? Meus amigos, nada mais grave do que a falta de ordem, de disciplina, num ser individual. Vós vedes que até as feras, domadas pelo homem, se submetem à força de uma disciplina bem administrada, constante, rígida e, ao mesmo tempo, suave. Os cães, os tigres, as panteras, os leões, e até mesmo os répteis venenosos, que são as cobras, todos eles domados pela vontade potente do homem, submetem-se a uma disciplina que é, realmente, admirável, num ser irracional. E porque o homem, ser consciente, espírito amante do seu guia, devotado a Jesus, crente no poder de Deus, não consegue disciplinar o seu próprio caráter, impondo a si mesmo a regra do bem viver, que obriga o seu espírito a domar os ímpetos da natureza. Por quê? Conforme vos disse, eu não vim duvidar do vosso amor para convosco, eu vim apelar para esse amor. Tende coerência nos atos praticados diariamente porque o amor induz a obediência, a boa vontade. Quem ama deseja satisfazer a vontade do ser amado. Quem ama não encontra sacrifícios para sua vontade e tem prazer em satisfazer o objeto amado. Porque, então, vós, que nos dedicais tanto amor, tanta simpatia, demonstrais, todos os dias, pelos vossos atos, que o vosso amor é de lábios e não de coração. Que vos pedimos nós? O que desejamos de vós? Qual um sacrifício acima das vossas forças que algum de nós já vos pediu? Apenas, que respeiteis os mandamentos sagrados da lei de Deus, não os violando conscientemente, apenas que passeis na terra espargindo flores, para suavizar os passos dos outros. E vós, em contraposição, espalhais espinhos, onde os outros espetam os pés. E vós, em vez de aplainardes o caminho por onde têm de passar as criaturas humanas, dificultais esse caminho, antolhando barreiras, que, às vezes, para um fraco, são intransponíveis. Não, meus amigos.
um encorajamento, um levantar da fé, um passo para frente, um voto de energia, uma vontade resoluta, tudo isso para que o homem velho seja vencido pelo homem novo, para que o espírito reaja contra os pendores da carne, para que o espírito domine a matéria, para que o critério e a razão voltem a funcionar, e para que o brilho da fé não seja empanado pela fumaça negra dos sentimentos vis, dos sentimentos inconfessáveis dos pecados que não devem voltar mais. É uma ressurreição da vossa alma que se pede, é uma ressurreição, uma renovação de caráter, um esforço, uma vontade de ser bom. E vós o podeis ser. Podeis, porque conheceis os mandamentos do Mestre, porque sabeis o que Jesus quer, porque sois espíritas, e o código espírita diz: a ninguém façais mal, antes, produzi a maior soma de bem que puderdes. Há criaturas realmente ricas de virtude, ricas de sabedoria, ricas de fé, muito embora pobres de recursos materiais. Levantai-vos como um só homem, levantai-vos com um só coração, e que esse coração pulse pelo amor de Deus, e que esse coração se encha de amor pelo próximo, e que esse coração seja um templo de fé onde Jesus possa morar. Caridade do Senhor Jesus baixe sobre todos vós, caridade do Senhor Jesus enche os vossos corações, e que a sabedoria divina esclareça a vossa razão de tal forma que possais discernir onde está a verdade, onde está o bem, para que possais abraçá-los, ser felizes e fazer, também, felizes os outros. Deus vos guarde. Deus vos ampare. Deus vos ilumine. Vicente de Paulo. Rumo à frente. Meus amigos, minhas amiguinhas e meus irmãos, paz convosco. Vós falais e estudais, minhas amigas, sobre a ocupação do espírito, sobre as suas missões e tarefas. As crianças terão talvez compreendido bem o sentido destas duas palavras. Quando o espírito vem ao mundo, trazendo uma missão, esta mesma missão requer o desenvolvimento normal da criatura humana, ou poderá ser adiada, ou essa tarefa esperará que a criatura atinja sua maioridade para poder começar a lhe dar desempenho, ou essa tarefa diz respeito à criança desde os seus verdes anos. A verdade é que até mesmo as crianças têm obrigações a cumprir. Se a criança traz no seu espírito o encargo do desempenho de uma missão, é caminhar certamente. Essa responsabilidade terá exercício quando o seu espírito evoluído e o seu cérebro bem desenvolvido possam abranger a ideia e dar-lhe cumprimento. Mas a tarefa, a criança poderá começar desde os seus verdes anos. Vós iniciastes há 2 dias a vida nova deste ano, dando começo ao ano letivo, há 2 dias. E como eu sempre tomo parte ativa em tudo quanto lhes diz respeito, venho lembrar às crianças, o dia último da escola, mal começa o primeiro. O dia último de escola, é aquele em que o exame é feito, e em que é apurado o mérito daquela que deve receber o prêmio concedido pelo grande espírito diretor desta casa, prêmio que se intitula o Prêmio de Bondade. O último dia de escola representa o momento em que se vai verificar quem mais prestou obediência aos seus deveres, fazendo jus ao prêmio que eu mesmo institui, que é o prêmio de obediência. Rumo para diante. O último dia de escola fará um resumo de tudo. O proceder da criatura será apurado. É bom, portanto, começar de hoje a dar desempenho a essa tarefa, para que possais colher os louros do vosso trabalho, do vosso esforço. A recompensa justa ao vosso mérito. Tendes tarefa, sim, minhas amiguinhas, tendes tarefa a cumprir, tendes defeitos a corrigir, como todos têm, e deveis principiar desde hoje a vencer essas montanhas difíceis, que são os defeitos de cada um, procurando substituí-los pelas virtudes que lhes são opostas. Procurai ser mansas, pacíficas, obedientes, estudiosas, e, sobretudo, que nem por sombrio pensamento de inveja venha toldar o ambiente da vossa consciência. A inveja, minhas amigas, induz a grandes pecados. Ela por si, já é um vício hediondo, mas dá origem a pecados outros, que irão ferir fundo a pureza dos vossos sentimentos.
aquelas que já não cursam estas aulas, mas que permanecem nesta casa, nem por isso deixam de ter tarefas, deveres, responsabilidades, a que não podem fugir, é o cuidado das menores, a ordem, o asseio da casa, a disciplina suave, meiga, para aquelas subordinadas, enfim, a conduta exemplar no meio das outras, para que possam ser apontadas como modelos. E a vida, minhas amigas? É a vida. A responsabilidade começa cedo, vai aumentando dia a dia, com o correr dos anos, da existência. Mais tarde, as responsabilidades serão bem outras, quanto vos for permitido deixar esta casa, quando as condições da vida vos arrebatarem para um meio outro, vereis que não cessam as responsabilidades. Por isso, eu digo que se preparem todas, aprimorando seu critério, a sua energia, a sua capacidade, a fim de poderem subir, passo firme, a escala do progresso, lembrando-vos sempre de que uma mulher leviana, uma cabeça de pluma, não pode assumir responsabilidades sérias na vida, será sempre um joguete do infortúnio, será sempre um mau elemento no meio da sociedade, será sempre uma criatura a temer, porque a sua leviandade a pode arrastar a casos tristes dos quais mais tarde se venha a arrepender, mas será tarde. Fortificai, pois, os vossos caracteres, fortificai o vosso amor cristão, mantendo-vos na linha da vossa dignidade, benévolas, dóceis, mas ao mesmo tempo enérgicas, firmes, decisivas, e vereis que a responsabilidade principiada nos bancos da escola continuará maior no decurso da vossa existência e assim até o último dia da vida neste mundo. E depois, quando daqui partirdes, quando no além talvez nos encontrarmos, juntas, teremos prazer em recordar as vossas dificuldades, as torturas que tão depressa passaram. Daqui até lá, Deus sabe quanto tempo decorrerá. Para vós, será sempre um número grande de anos, para mim, um lapso de tempo. Meus amigos, quem primeiro vos falou, foi o Espírito luminar, que soube com a sua palavra edificante levantar as almas até os pés de Jesus. Eu me dedico à infância. A minha palavra pobre busca apenas encaminhar os vossos corações, fazendo-vos compreender as agruras da vida, as dores por que passa o coração da mulher, e ao mesmo tempo, a responsabilidade das mulheres cristãs, capazes de dizer: eu sou uma criatura espírita. Enquanto as outras se vangloriarem dos seus sorrisos, da sua beleza, da sua vaidade, dos seus enfeites, vós direis: nós nada somos, viemos do asilo espírita João Evangelista, mas somos cristãos, somos espíritas, e buscamos dar cumprimento às nossas tarefas, seguindo os mandamentos do Mestre. Glória seja dada a Deus. Irene. O tempo. Amigos e irmãos amados, fator importante na vida do homem é o tempo. O tempo que os antigos marcavam por meio de rampolheta e que o homem, o progresso, marcam pelo ponteiro do relógio. O tempo. O tempo que vai paulatinamente, e ao mesmo tempo, arrasta na sua asa, rapidamente, tudo quanto se desenrola na face da terra. As dores lá se vão com o tempo, os prazeres, esses então fogem céleres, arrastados pelo tempo. Tudo na terra passa levado por esse tempo que Deus concede ao homem com peso e medida, para que o saiba aproveitar. O tempo, meus amigos, é eterno, tem durabilidade infinita, é certo, mas é certo também, que o tempo que passou, não volta mais. Daí a necessidade de saber aproveitá-lo. O tempo faz promessas que ele mesmo cumpre, o tempo ergue castelos que ele mesmo derruba, o tempo apresenta a felicidade que ele mesmo destrói, o tempo apresenta mágoas e dores, que ele se encarrega de extinguir. No vosso mundo o fator indispensável e de alta relevância, é o tempo. Vós, homens que vos dizeis cristãos espíritas, olhai para os vossos dias com mais caridade, tende dó dos vossos próprios espíritos encarcerados num corpo de carne, aguardando por sua vez o tempo de romper essa prisão transitória.
Tende mais caridade com esse ser que deseja expandir-se e não o pode fazer completamente recluso como se encontra pelas paredes materiais que o retém. Tende caridade com o vosso espírito, meus amigos, e dai-lhe, no espaço do tempo que Deus vos conceder, encarnado neste planeta de provas e dores, o pão necessário para sua alimentação espiritual, a palavra divina que o conforte e o reanime, a fé que o alente e sustente nessa subida que ele próprio faz carregando a sua cruz para a remissão das suas culpas. Tende caridade com o vosso espírito, meus amigos, aproveitando o tempo para sua edificação, para o seu progresso, para a sua evolução. Não deixeis que o tempo passe despercebidamente, como se nada representasse na vida. Ele é fator importantíssimo nos vossos dias terrenos. Quanta coisa poderia ter sido feita, se o homem soubesse aproveitar as horas, os minutos dos dias, desse tempo que Deus lhe concede na terra. Quanta obra poderia ter sido realizada, quanto trabalho proveitoso, se o homem soubesse aproveitar o seu tempo. Mas a mocidade incauta, inexperiente, diz, tem tempo. Não se faz hoje, faz-se amanhã. Tem tempo. Sim, meu amigo, tem tempo e muito tempo até, porque ele é eterno. Mas na terra em que tu habitas, ele é restrito, tu não podes perder um minuto sequer, a tua existência é medida por Deus, por conseguinte, aproveitai o teu dia. O velho, responde lá da sua solidão, nada posso fazer, o meu tempo já passou. Não, meu amigo. Tu estás no poente da vida, mas o teu espírito, ainda pode pensar. Se as tuas mãos se recusam ao trabalho, se os teus pés já não podem andar com a agilidade de um moço, em compensação o teu cérebro pode ainda conceber uma ideia, e o teu coração ainda pode vibrar de amor. Por que não? Tem tempo, responde a mocidade. Foi-se o tempo, responde a velhice. Não, meus amigos. Nem este estoicismo, nem tampouco esse indiferentismo da mocidade. O que é necessário é bem o contrário disso. O espírito, isto é, o homem da terra, saiba aproveitar os minutos da sua existência. As vidas trabalhosas são as mais proveitosas. É ocioso aquele que é indiferente pelo progresso seu e dos outros, aquele que não encontra uma página sequer para ler, nem uma linha para escrever numa folha, nem um lápis para rabiscar um papel, nem uma meditação para entreter os anseios cerebrais, nem um pensamento para evoluir. Esse indolente deixa correr o tempo indiferentemente. Temos, caros amigos, que dar contas a Deus, em face dos nossos guias, do emprego que demos à nossa vida, dos nossos erros, dos nossos dias, dos nossos segundos até. O pensamento é rápido como o tempo, como ele vai de um polo a outro, de norte a sul, de leste a oeste. Aproveitai o tempo, meus amigos. Vós moços, não deveis gastar as vossas forças nesse torvelinho das paixões, que rebaixam as criaturas, que as aviltam, que lhes estragam as forças mentais e físicas. Os velhos não devem perder a oportunidade de fazer algum bem, aconselhando a mocidade em lugar de criticá-la, descaridosamente, sem piedade. O moço para o vigor, para o trabalho ativo, para o prazer lícito, para o bem vigoroso que disso se espera. O velho para a calma, para a tranquilidade, mas ao mesmo tempo para o critério são, ponderado, que possa abrir com calma e discrição, com amor, o sentimento do moço, ainda às vezes em embrião e tendo assim, nessa colmeia humana, que é a vida, a sua parte ativa e de real valor. Pensemos, trabalhemos, lutemos e aproveitemos o nosso tempo. Tempo, diziam os antigos, é ouro. Não, meus amigos. O tempo não é comparável ao ouro. Para mim, o tempo é sangue. O sangue é necessário na vida. Se ele enfraquece, ou se ele se esvai, o organismo físico definha. Aí do corpo em o sangue não circule com toda a força, com energia. O tempo é como o sangue. Não o deixes estagnar-se porque o sangue estagnado é a morte e o tempo paralisado é perdição. O tempo não é ouro, o tempo é sangue. Sabei aproveitá-lo, meus amigos.
Deus vos guie, Deus vos ampare, Deus vos proteja e abra os vossos olhos para essa verdade que salta aos nossos olhos de espírito. É preciso aproveitar o tempo para edificar o espírito. Não deveis intoxicar pelos prazeres banais e impuros, pelos pensamentos que o intoxicam igualmente, nem tampouco enveredar pelo caminho escuro do ócio, da perdição, do vício, do jogo, da embriaguez, de tudo quanto é baixo. Isso não é assim. Quem assim pratica perde o tempo, e gasta em vão este tempo precioso que Deus lhe concede para o seu progresso. Deus vos ilumine e ampare, Deus vos proteja e vos faça compreender como o tempo é precioso, como o tempo é sangue. Deus vos guie. 30. A felicidade é lá. Dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, disse o Divino Mestre. Pois que se aproximem os famintos e os doentes, da mesa que lhes oferece o pão espiritual e a água que mata a sede, pois que venham, e abençoado seja o condutor dessas almas que necessitam de esclarecimento dos seus amigos na terra. Benditos sejais. Abençoado seja esse espírito que trabalha em prol dos necessitados, ajudando a mitigar a sua sede de conhecimentos, matando-lhes a fome espiritual, para que também possam viver como os outros vivem, sabendo que são espíritos, sabendo que já não são da carne, que não são humanos. Bendito esse espírito precursor do ideal espírita, aquele que incansavelmente trabalha na vinha do Senhor. Deus o abençoe. Meus amigos, e vós que pela primeira vez ingressais nesta casa, e vós outros que trazidos pela influência dos guias assistis esta sessão de união espiritual e moral, escutai a palavra que vem do alto, portadora de conforto para as vossas almas, portadora de segurança para as vossas dúvidas. Meus amigos, o mundo além existe tão real e verdadeiro, como existe o vosso mundo planetário. O mundo das causas existe tão perfeito, tão exato, como vivem as causas terrenas. Tudo quanto o vosso olhar divisa, é uma realidade. Montanhas, vales, lagos, mares, terras, florestas, campinas, pássaros, aves, peixes, répteis, cobras, quadrúpedes, enfim, tudo quanto povoa a terra, existe, e é uma realidade. Se alguém vos vier dizer que tudo isso é um mito, que é uma fantasia, vós direis, não. Não é uma fantasia, é a realidade do mundo em que vivemos. Pois bem, meus amigos, assim como tudo isso é real, o além também é uma verdade, também se vive, também se palpita, também existe esta vida fora da terra, que os vossos olhos não podem descortinar. Isso vem para vos dizer que todas as vezes que um pensamento fúnebre atravessar o vosso espírito, enchendo-o de uma saudade amarga e dolorosa, que faça correr as lágrimas dos vossos olhos e palpitar de dor o vosso coração, lembrai-vos imediatamente que a separação é temporária. O ser que na terra recebeu carinhos, que teve um seio materno para ser acolhido, que teve um coração disposto a palpitar por si, ou um noivo apaixonado que colimou de ventura e felicidade os dias terrenos, quem teve na terra as alegrias de um lar, não morreu. O espírito que partiu levando um esposo, ou levando um filho, ou levando uma adolescente, ou levando uma jovem, ou levando um ancião, esse espírito vive. O que morreu foi apenas um corpo, e esse corpo sem vida, porque desde o momento em que o espírito dele se ausentou, ele nada mais é do que matéria, e a matéria pertence à terra que também é sagrada. O espírito, esse vive no além. Eu venho trazer esta certeza aos esposos, às esposas, às mães desoladas, aos filhos saudosos, enfim, a toda criatura que aqui presente esteja, e que tenha sua alma torturada pela saudade do ser que partiu. Eu venho dizer, além da terra não há morte, a morte é aqui. No além, é vida, e vida sem fim, vida eterna. Meus amigos, a fé espírita tem o bálsamo consolador para suavizar as dores dos corações torturados. A fé espírita vem, com a certeza inabalável, dizendo para as mães, teus filhos são vivos,
dizendo para as esposas que os esposos vivem e dizendo para os filhos, teus pais vivem. Dizendo para os amigos, aqueles que te amavam vivem, eles estão ainda orando por ti, velando pela tua felicidade e perfeitamente satisfeitos onde se encontram. Já uma palavra foi dita nesse recinto sobre o recente desencarne de alguém que partiu. Essas palavras foram pronunciadas aqui por um espírito que não a conhecendo na Terra, foi conhecê-la no espaço. Já foi dito aqui, que esse espírito recentemente passado da Terra, se encontra no meio da falange abençoada, que conheceis, falange numerosa composta de espíritos dedicados à causa do bem. Eu vim para ratificar essa verdade, para dizer a todos aqueles que mais se interessam, porque é a parte do seu coração que partiu. Eu venho para lhe dizer, tende confiança na vida eterna. Quando um ser portador daquelas virtudes passa para o além, nada há que recear. Lamentai, sim, os que para lá forem com a consciência pesada de crimes. Lamentai, sim, os que para lá forem com a consciência transbordante de remorso, aqueles que prejudicaram a seu próximo, que foram indiferentes à dor alheia, aqueles cujas mãos se mancharam no sangue do seu irmão. Aqueles cujas mãos avançaram naquilo que não era seu, que roubaram, que praticaram crimes, que levantaram calúnias, que não tiveram caridade com a fraqueza do próximo, aqueles que fizeram correr rios de lágrimas pelas faces das suas mães, pela sua conduta irregular, pelo mal que praticaram, pela falta de amor para suas companheiras de existência. Aqueles que não souberam fazer o felizes as mulheres que tiraram do seu lar para possuir dentro do seu coração, esses sim, quando partem, lamentai-os, orai por eles, mas as virgens cândidas cuja fronte é aureolada pela virtude cuja candura o próprio mundo testemunhou, aquelas que partindo da terra, deixaram um rastro luminoso, cujas mãos espalharam benefícios, cujos pensamentos e cujo amor à família foi uma prova evidente, não choreis por elas, minha cara irmã, porque a felicidade é lá. Deus não conserva os anjos no mundo por muito tempo, eles passam aqui rapidamente para ensinar o que é fazer bem, mas a sua pátria, é lá e para lá voltam. As famílias que o digam, se esses que partiram não eram os melhores de seus filhos, que revelaram mais inteligência, que revelaram mais experiência, que revelaram mais critério, que revelaram mais amor à família. Por isso, consolai-vos, vós que mandastes as vossas joias para o infinito. Elas vão para o batalhão luminoso dos espíritos de luz. Paz do Senhor Jesus repouse em todos vós. Que a consolação bendita do Espírito de Jesus, o pastor das almas, o Pai amantíssimo e justo repouse nos corações das mães, fazendo-as compreenderem que seus filhos vivem na luz. Deus seja louvado. Célia. Que desça a paz de Jesus. Amigos meus, e meus caríssimos irmãos, mais uma vez desejo a paz bendita do Senhor. Pela sinceridade com que expresso esse sentimento, pela verdade que esse desejo exprime, eu peço ao meu Deus e Senhor que seja aceito esse bom desejo que o meu espírito faz nesta hora para a pacificação dos ânimos, pela compreensão dos deveres espíritas, pelo amor fraterno que deve existir entre os homens. Por tudo isso eu suplico nesta hora ao meu Deus e ao meu Senhor que a sua paz bendita possa tocar o coração humano, penetrando nele, ainda que o seu instinto repudie e não queira a palavra amante com que essa paz santificadora alente as almas cristãs, conforta os espíritos iluminados. Que essa paz bendita, proclamada por todos os espíritos elevados que lhe conhecem a suavidade, que lhe conhecem a doçura, que lhe conhecem o bem-estar, também possa fazer morada no coração homem, e que o homem possa se arrepender então, dando uma prova de amor a Deus, limpando o seu coração de todo sentimento contrário a essa permanência desejável, que é a paz bendita do Senhor Jesus. Meus amigos, nas horas mais cruentas da vida, nas tempestades mais duras de atravessar, a paz de Jesus tem o efeito de uma belíssima onda de bonança, que vem tornar pacífico tudo quanto é revoltado, que vem tornar doce tudo quanto é amargo como fel,
que vem tornar fácil tudo quanto parece difícil e até irrealizável. A paz de Jesus é o consolo de todo aquele que tem fé na sua excelsa misericórdia. Convém, pois, que toda criatura humana desejosa do bem fazer, abra francamente as portas do seu coração a receber essa dádiva sublime, essa dádiva majestosa, essa dádiva extraterrestre, que significa a visita do seu Salvador em seu seio. E tanto é verdade que nós desejamos para vós a ventura de possuirdes essa paz serena e doce, tanto isso é verdade, que quando vós afugentais de dentro do vosso seio essa suavidade bendita que é a paz de Deus, como que a nossa própria paz se sente perturbada, porque os eflúvios emanados de vós, meus amigos, ferem tão profundamente nosso ser, ferem a nossa suscetibilidade de tal maneira, que não podemos sentir os eflúvios dessa paz bendita, porquanto, baixando os olhos para a terra, presenciamos que ela de vós fugiu. É preciso que vós tenhais paz, para que a nossa igualmente não seja perturbada, porque um espírito feliz, um espírito que goza as luminosidades do além, um espírito que divisa, ainda que seja longínquo, o perfil sagrado, divino, do meigo nazareno, paira acima de umas tantas coisas terrenas, é certo, mas não pode ser indiferente ao tumultuar de ideias dissolventes que se desenrolam na face da terra, e olhando de longe para essa multidão que se esfacela, que se destrói, que se envenena pelo próprio pensamento, pela sua própria palavra, pelo seu próprio sentir, nós não podemos tornarmos-nos indiferentes a essa avalanche tremenda de treva que envolve o indivíduo dos pés à cabeça, tornando tão fora do alcance da sua própria fé, e assim, meus amigos, vós nos perturbais e nós não cessamos então, de olhar para aquele que é a fonte de toda a paz, a suavidade, a serenidade, e todo amor, curvando-nos perante ele, pedindo-lhe, Senhor, dá-me com esta mão a tua paz, para que com esta outra eu reparta a misericórdia de Jesus aos teus ingratos filhos da terra, sagrada pela grandeza do seu poder. Paz, meus amigos, nos vossos ânimos, paz nas vossas ideias, fé nos vossos sentimentos, vista mais larga para o além, onde vereis cintilar então os raios luminosos da estrela da paz, a mesma que na antiguidade guiou os passos dos magos até a manjedoura de Belém. A estrela que dirige o movimento espiritual no Brasil, aquela que, cintilando como um verdadeiro sol, busca atrair os homens com os seus raios, para levá-los aos pés do Mestre. Meus amigos, eu não venho repreender ninguém, eu venho pedir, em nome do sangue precioso que correu no cimo do Calvário, para o perdão do mais ínfimo pecador, tende caridade uns para com os outros e procurai abrir de par em par as portas dos vossos corações, porque Jesus permite que a sua paz bendita more em vosso seio, então regenerado. Paz, meus amigos, luz que esclareça as consciências das criaturas, vontade de subir para Jesus. A vida na terra é tão breve, é tão curta. E quando um espírito deixa a matéria, tendo-se a certeza de que ele vai ser feliz, há tranquilidade entre nós, mas, quando um espírito parte perturbado, carregado daqueles fluidos pesados que o afasta da paz de Deus, quando eles partem assim envoltos nessa túnica escura que pressagia uma tempestade a arrebentar, quando eles partem assim perturbados, se nós tivéssemos olhos para chorar, choraríamos e teríamos que dizer, meu Deus, foi nas minhas mãos que tu entregastes para que lhes conduzíssemos os passos. Terei eu responsabilidade neste caso? Terei eu me descuidado dos meus deveres? Terei eu, como espírito brilhado tão pouco, para que não possa dar conta daqueles que tu me confiaste? Por minha causa decaíram? Quem sabe se naquele em que tu querias que brilhasse a tua luz ela é tão baixa, Jesus, que não dá para mostrar o caminho por onde se vai a ti? Será que nós outros não somos o que dantes éramos? Para que o nosso poder se torne infalível, o nosso desejo se torne nulo, a nossa vontade impotente. Será isso, Senhor? Se assim for, perdoa-me, porque nós queríamos ser valentes e no entanto, parecemos negligentes. Perdoa-nos, Senhor,
de não saber trazer a ti os teus filhos, quando eles se desviam. Perdoa-nos, Senhor, e dá-nos mais vontade, mais força para trazê-los a ti, ainda que a isto a sua vontade se oponha à nossa convivência amorosa de espírito da paz. Verão como brilha o teu amor, verão como é doce, Senhor, o bálsamo santíssimo da paz do Cristo. Paz, mais uma vez, Senhor Deus, sobre toda a criatura humana. Paz sobre a família espírita. Paz sobre o asilo espírita João Evangelista. Deus vos guarde a vós todos. Antônio de Pádua. Um encorajamento. Amigos e irmãos, Deus esteja convosco. Alegra-me ouvir falar sobre Espiritismo, quando se trata de cumprimento do dever. Alegra-me este tema sobre Espiritismo, quando se apela para a energia do Espírito, para suas faculdades, para sua vontade inigualável. Somos lutadores na Terra, meus amigos, somos lutadores e desde o berço a campo havemos de lutar. Fora dela, quando o Espírito alcança a mansão celeste, então a recapitulação da vida nos mostra o déficit ou saldo na nossa conta corrente com o dever. Por conseguinte, é produzir, é lutar, é agir por todos os meios. A causa espírita necessita de defensores enérgicos, defensores do espiritismo evoluído, capazes de se colocarem acima dessas contingências medíocres da vida material. Quem se habitua a ver montanhas intransponíveis em cada embaraço da vida, quem se habitua a ver em vão a dor alheia, a ver em dificuldades mínimas, dificuldades insuperáveis, há de ser sempre um fraco, um vencido na vida. Criaturas humanas existem, e eu dou graças a Deus porque visitando a Terra as encontro, capazes de resoluções definitivas, sem se deixarem vencer pelos terrores, pelas dificuldades, pelas torturas da vida material. Graças a Deus que assim é. Meus amigos, um encorajamento deve entrar nas vossas fileiras, um sopro de vida deve sacudir os vossos espíritos, preparando-os para a batalha contra o mal, resolutos auxiliando as vibrações do bem. Um sopro de vida deve agitar as vossas mentalidades para que possais aprender as coisas acima da pequenez da terra. Deixai a terra com todas as suas torturas, com todas as suas misérias, com todas as suas provações, com toda a sua delinquência, e apegai-vos ao que é nobre para o espírito, às grandes aspirações, às ânsias do bem viver, às glórias dos descobrimentos, enfim, à vontade de trabalhar. Vós compreendeis que, se um homem veio para uma missão determinada em certo lugar, e se detém pelo caminho a caçar borboletas, ou a apanhar seixinhos, ou pétalas de flores que vão boiando sobre as águas, se o homem se detém ante futilidades enfim, perde inutilmente o seu tempo. Ao contrário disso, se o homem caminha firme para suas resoluções, sem perder tempo com coisas pequeninas da terra, olhando unicamente para frente, seguindo a linha reta, que é a mais curta, esse homem alcançará o fim colimado. Sede vós, portanto, assim, meus amigos. Os espíritos fracos, aqueles que vivem na sombra, são seres infelizes, seres da treva, que procuram atrapalhar o caminho dos que caminham na luz. Vós quantas vezes estáis colocados em certo e determinado trabalho e sobrevêm eles, embaraçando as vossas vidas, embaraçando as vossas almas, que desejam encaminhar para a treva, e vós não compreendeis que sois, agindo sob a sua influência, tão somente, instrumentos para a atrapalhação do trabalho que deve prosseguir. Coragem, meus amigos, olhar fito em Jesus, olhar fito nos pioneiros do além, face erguida, olhar fito nesta falange bendita cujo reflexo ilumina o ambiente deste lugar. Coragem, firmeza de vontade, coragem para agir, coragem para defender a causa espírita, coragem para fazer a vontade de Deus e, sobretudo, vontade de trabalhar, para vos livrardes quando os embaraços vierem. Quando as coisas mesquinhos da terra vierem por tropeço a essa crença espírita, dizei-lhes serenamente, meu amigo, outro rumo, eu te conheço a tática, meu amigo,
Volta à esquerda, nada conseguirás, eu te compreendo. O que tu queres, não é atrapalhar a mim, o que tu queres é deter a marcha iniciada. O que tu queres, é deter o progresso, mas o progresso não poderá estacionar. O que tu queres, tu não poderás atrair. Outros responderão, vai meu amigo, volta à esquerda. Deixa-nos caminhar, deixa-nos prosseguir. São almas enfraquecidas, almas que não têm desejo do bem, almas que não têm evolução e que nutrem-se o sentimento mesquinho que se denomina inveja, que impelindo-os contra os seus irmãos, procuram fazê-los descer, quando eles só querem subir. Que fazeis vós, quando o ancião ou a criança inocente começa a caminhar, em passo incerto, e o seu corpo vacila pela fraqueza? O que faz o homem robusto para essa criatura? Põe na sua mão a mão do mais fraco para o livrar dos perigos. Todas as vezes que uma tentação vem cortar o passo de quem quer prosseguir, nós o amparamos, e o seu passo irá à frente. Mais uma vez perdeste a tua partida, amigo, e perderás tantas vezes quantas pretenderes empanar a luz com a treva da tua inferioridade. Mas ouve, tu sairás desta negra sombra que te envolve, sairás para a claridade como nós outros, então verás como é bem melhor amparar para subir, do que empurrar para resvalar. Eu te asseguro. Deus te abra os olhos, Deus te ilumine e Deus permita que não sejas tu a causa de que outros venham a fracassar, recebendo as tuas intuições infelizes, prejudicando os direitos do seu espírito, prejudicando o seu progresso. Vai, Deus te guie, Deus te ampare, Deus te proteja, Deus te encaminhe, a ti. Abençoado sejas. E que o raio dessa benção que vem do alto ilumine a terra. E que tu saias da treva para a luz. Que assim seja. Paulo de Tarso. Educação espiritual. Meus amigos, meus irmãos, mais uma vez estou convosco, buscando interessar-vos nos assuntos espíritas que apressarão a evolução das vossas almas. O progresso do homem é a preocupação do além. Cada homem aqui presente reconhecerá esta verdade. Pelo progresso dos nossos irmãos nos interessamos. A causa da caridade cristã está confiada em grande parte aos espíritas. É certo que os outros credos têm também os seus estabelecimentos de caridade e procuram desempenhar as suas tarefas minorando os reveses da sorte daqueles que, embora em prova, nem por isso deixam de fazer jus à proteção dos homens. Essas instituições, porém, deixam a desejar pelo lado espiritual. Eis porque afirmo com segurança, que, a maior parte dessa caridade que ampara e protege, está a cargo do Espiritismo. A caridade espírita olhando para os corpos infantis, e os vendo depauperados, esquálidos, doentes, sofredores, privados do carinho e do conforto do amor materno, privados dos anseios da família, privados da proteção amorosa dos pais, é justa, é boa, é digna, e amparando tais seres, obedece ao mandamento do Mestre, quando diz: dai de beber a quem tem sede, dai de comer a quem tem fome, vesti-os nus. Mas a caridade espírita se estende igualmente pelo lado espiritual. Necessário é que o homem espírita, ou a mulher que se dedica à causa cristã, compreenda que a criança não tem somente este corpo, necessitando de cuidados higiênicos, necessitando de amparo e proteção. A criança tem esse corpo, mas principalmente um espírito, que é necessário cuidar, sobre o qual é preciso velar, encaminhar, e é necessário alimentar, igualmente. Alimentar o espírito. Direis vós. Sim, continuo a afirmar, esse alimento é força espiritual que vem do alto, é o ensinamento profundo, é a verdade de Jesus, que se cumpre implantando no espírito da criança, para convertê-la, para animá-la, para corrigi-la, e fazer com que amanhã ela seja efetivamente um homem cristão, ou uma mulher verdadeiramente cristã. Meus amigos, olhemos para o problema infantil com docilidade, olhemos para a criança, sabendo que temos responsabilidade sobre ela. Num estabelecimento desta ordem,
O que esperam de vós? Provavelmente esperam que lhes deis o sustento, que lhes deis divertimentos, distrações, carinho. A criança em si nada pede. Mas vós vos deveis lembrar de muito mais, deveis vos lembrar